Olá, tudo bom? Muito boa noite. Eu quero refletir com vocês nesse estudo sobre o Salmo de número 1, que é um salmo que nós estamos nos debruçando ao longo dessa semana. Ele vai ser uma das leituras que nós vamos fazer no domingo, mas ele traz uma riqueza tão grande que vale a pena que a gente gaste um tempinho com ele e que nós aprendamos com esse salmo um pouco sobre o que é meditar, afinal de contas, né? Quando se diz sobre meditar na palavra de Deus, o que é isso? E vale a pena a gente dar uma olhadinha nisso, por isso eu quero convidar você a lermos juntos esse salmo e a darmos um pouco de tempo de atenção nesse salmo. Então, diz assim a leitura do salmo: Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa é uma leitura básica ali do Salmo de número 1, em que nós podemos meditar de uma forma muito rica o que é meditar na palavra de Deus e como nós meditamos na palavra de Deus. Esse salmo, ele relaciona dois tipos, basicamente, de como você pode viver a sua vida. Por um lado, tem aqueles que vão meditar nos ensinos dos ímpios, pessoas sem Deus, pessoas culpadas diante de Deus. Essas pessoas meditam no conselho dos ímpios, elas andam no caminho daqueles que são os pecadores, são pessoas que não vão produzir seus frutos. São pessoas que seguem um caminho que não está levando a lugar nenhum, né? É o caminho que perece, é uma trilha que dá de cara no deserto, né? É algo que não produz. E, portanto, como os ímpios, né, eles acabam como palha, como algo sem valor, que é levado pelo vento. Isso é uma das formas de se levar a vida. E a outra, por outro lado, os justos estão bem com Deus, eles são aqueles que andam no caminho certo. Eles são justos porque eles têm alegria, eles têm deleite na palavra de Deus, né, e estão constantemente em contato com a palavra de Deus. Esse é o grande ponto aqui. Eles sabem que Deus está no caminho com eles, né? Eles falam disso à medida que eles vão dizendo que Deus vai lhes dizendo por onde eles devem ir. À medida que Deus vai conduzindo a vida, eles estão sempre em contato com a palavra de Deus. Isso eu acho que é o grande ponto da vida desses que são chamados de bem-aventurados, né, das pessoas que são felizes de verdade. Elas meditam na palavra, e meditar na palavra significa estar em contato com a palavra de Deus o tempo todo, né? E isso não significa que o único jeito de você ter contato com a palavra de Deus é que você deva parar todas as coisas que você está fazendo para única e exclusivamente ler a Bíblia, né? E isso não é não que isso seja errado de forma alguma, mas não que isso seja a única maneira, né? Isso tem a ver com estar em contato com a palavra ao longo do caminho da vida. Trilhar a vida em contato com a palavra de Deus significa viver todo o propósito que você tem nesse mundo segundo as vocações que Deus te dá. Mas sem que com isso você tenha que escolher assim: esse é o meu momento com Deus e o resto do dia não, né? Não tem essa diferença. A palavra de Deus, ela faz parte de você em todos os momentos.
Assim como uma árvore plantada junto às águas, ela não tem o momento que ela recebe água, o momento que ela não recebe. Muito pelo contrário, ela está sendo nutrida o tempo todo pelos ribeiros, né, pelos riachos. Ela está o tempo todo sendo alimentada por aquela água. E isso é o viver cristão, isso é meditar na palavra de Deus. Essa meditação que nós temos aqui no Salmo 1 é uma atividade, né, que nós fazemos junto com tantas outras atividades. Mas isso não tem apenas a ver com falar a palavra de Deus, mas acima de tudo, isso tem muito mais a ver com deixar que a palavra de Deus fale com você. Isso é a verdadeira meditação na palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, ele termina de um jeito muito bonito, porque ele termina como um envio, né? Jesus, ele está subindo aos céus e, portanto, deixando um envio para a sua igreja. E ali, então, ele diz, portanto, e a gente está acostumado com aquela tradução mais tradicional, né? Portanto, ide e pregai e fazei discípulos de todas as nações. Na verdade, o que Jesus deixa ali não é uma ordem, né? Portanto, ide, vão. É mais algo do tipo, portanto, à medida em que vocês estão indo, na medida em que vocês estão caminhando, né? Preguem o evangelho e façam discípulos. Isso tem muito mais a ver com a vivência sua cristã, simplesmente. Não é eu preciso agora compartimentar o meu tempo. Nessa hora eu tenho palavra de Deus, nas outras horas do dia, não. É hora de focar em outra coisa. Muito pelo contrário, a palavra de Deus, ela faz parte de quem você é o tempo todo. E qualquer momento do dia é o momento oportuno para a palavra que habita em você, ela esteja falando com você e isso te possibilite testemunhar a sua fé no momento que for possível, oportuno, mas também alimentando como aquela pessoa, né, que o Salmo diz como uma árvore plantada junto às águas, ou seja, que está constantemente recebendo o seu nutriente. Eu digo isso porque a visão que muitas pessoas têm sobre o que é meditar na palavra de Deus significa exclusivamente que você precisa ter um momento separado do seu dia. E esse momento é um momento com Deus. E os outros momentos não é momento de focar em Deus, né? Eu acabo compartimentando a minha vida assim. A minha hora com Deus é de tal a tal hora, de manhã ou de noite, né? O resto não. O resto é com outras preocupações. O que a Bíblia fala, na verdade, não é isso, né? O meditar na palavra de Deus, ele está no seu dia a dia. Assim como a tentação também está ao longo do seu dia a dia. Não existe a hora da tentação na sua vida. O diabo vai agir das 4 às 5 da tarde. Não existe isso, né? O diabo não trabalha com hora agendada para a sua vida. Assim também a palavra de Deus, ela é aquela fonte, aquele ribeiro de água que vai nutrir a tua vida espiritual, e isso é para toda a sua existência. Meditar na palavra de Deus inclui, sim, tirar um tempo de devoção para que você possa fazer aquele momento de realmente pegar uma parte do versículo bíblico, ler, refletir sobre ele, cantar um hino, aquele momento, né, que muita gente usa o devocionário para ler, inclui isso. Mas meditação na palavra de Deus não é só isso. Meu amado, Deus está nos convidando, através desse salmo, a entendermos que meditar na palavra de Deus, ou ter a nossa alegria na palavra de Deus, não é um momento da vida. Ele é a nossa vida. E nós vivemos e nos movemos o tempo todo com essa palavra, né, que pode estar lá na nossa mente o tempo todo ao longo do dia,
nos nutrindo e nos alimentando, nos louvores e nos hinos que podem estar o dia inteiro nos alimentando. Não é aquela ideia do monge, né, que tinha as devoções nos horários específicos para falar. Então, você tem o horário das matinas, você tem o horário das vésperas, você tem... Não é essa questão, mas é que você possa realmente, como Tessalonicenses nos ensina, orar sem cessar. Quer dizer, fazer com que essa palavra de Deus e essa oração, essa meditação, habite a sua vida em todos os momentos. Então a pergunta é: como que eu posso meditar na palavra de Deus? A resposta é: eu vou trazer a palavra de Deus para o meu dia a dia. Eu vou não separar a minha vida em áreas. Agora eu sou o pai, agora eu sou o marido, agora eu sou um profissional, então agora eu sou cristão. Né? Não é isso. Mas você pode, enquanto foca no seu trabalho, estar com o seu pensamento em Deus, trazendo à sua memória aquilo que você leu recentemente da palavra de Deus, ou algo que naquele momento, né, te soe especial e está com aquele verso, com aquela palavra na cabeça e meditando, certo que, enquanto o seu pensamento está ali nas coisas de Deus, ou através de algo que na sua memória você traz da leitura, ou um cântico, né, que nele contém a palavra de Deus propriamente dito, né, e você guarda aquilo no subconsciente, e você está ali, né, enquanto faz as suas atividades, mas com aquele cântico, aquele hino tocando na sua cabeça, com essa palavra que é de Deus que está ali, o Espírito Santo age. Né? E é naquele momento que você está trabalhando a sua fé, está fortalecendo, que o Espírito Santo está trabalhando contigo e te dando forças, inclusive, para resistir à tentação. Porque não existe, como eu disse, hora marcada para o diabo tentar. Né? Ele vai fazer isso a qualquer tempo. O cristão, ele entende que estar com a palavra nos lábios é algo para qualquer tempo. Você não precisa, porque está dirigindo, por exemplo, né, na rua, fechar os olhos ali para fazer uma oração seria algo imprudente, né? Mas isso não impede de que a palavra de Deus esteja na sua mente naquele momento e que o seu coração esteja meditando na palavra de Deus enquanto você está com olhos bem atentos e dirigindo o seu carro. Né? Nada impede que enquanto você está focado em desenvolver aquele trabalho que você tem que fazer, que haja um louvor que esteja na sua mente naquele momento, né? Às vezes, quando é possível, até aos seus ouvidos, né? Mas nem sempre é possível, mas na sua mente, no seu coração, aquela palavra está lá. E o seu coração está pensando sobre aquilo, mas também meditando naquilo e deixando que aquela palavra leia você. Né? É muito interessante quando, por exemplo, e isso eu tenho de experiência pessoal e muita gente também conta que faz isso quando a sua meditação do dia recai sobre um mandamento. Né? E aí você começa a passar o dia todo observando a sua vida à luz daquele mandamento que você está estudando. Né? É um modo de você meditar na palavra de Deus. E você pode fazer isso, mesmo enquanto você está vivendo o seu dia a dia, porque você está aplicando a palavra de Deus justamente nas situações que você vive, nas situações que estão na sua vida do dia a dia, e você aplica ali a palavra de Deus. E, acima de tudo, você permite que, pela palavra de Deus presente na sua vida, o Espírito Santo esteja também trabalhando na sua vida e te moldando a cada momento. Isso sim é meditar na palavra de Deus. Né? É muito bom esse Salmo 1. Lutero escreve nas suas notas sobre o que é meditar, e ele diz: meditação é falar e conversar continuamente
com a boca, é ter aquele louvor nos lábios, é ter aquela confissão de fé, né, nos lábios. E diante disso, que a palavra de Deus, ela habite na sua vida, como nos orienta esse Salmo de número 1, né? Uma pessoa que não tem nem sequer ouvidos para os ímpios, não tem nem como emprestar a sua atenção para aqueles que são escarnecedores, porque não tem como, não tem espaço para isso, porque a palavra de Deus, ela continuamente no seu coração, ela é como aquela corrente de águas que está sempre nutrindo uma árvore plantada junto a ela. O seu coração pertence à palavra de Deus, não pertence às outras coisas. Então, as pessoas à sua volta podem estar em zombaria, as pessoas à sua volta podem estar em conversas improdutivas, mas você não vai emprestar o seu coração para aquilo. Você não vai se juntar nas pessoas que são maledicentes, você não vai se juntar às pessoas que são escarnecedoras, você não vai gastar seu tempo ali, porque o seu coração tem outro foco, né? Então, mesmo que você não possa escolher a sua companhia, por exemplo, com quem você está trabalhando, você pode escolher aonde o seu coração estará naquele momento. Eu posso não ter controle sobre as coisas externas da vida. Eu posso não controlar o motorista que está do meu lado e que faz uma barbaridade. Eu posso não controlar quem é o meu colega de trabalho que senta na mesa do meu lado. Eu não controlo muita coisa na minha vida. Mas eu controlo aonde eu vou colocar o meu coração. Isso eu controlo. Isso depende da sua própria disposição. E o Espírito Santo já te deu essa liberdade. É você que é cristão e que o Espírito Santo está em você e se move em você, você já tem essa liberdade em Cristo. E agora você pode colocar o seu coração nas coisas que edificam, ou você pode assentar-se junto dos escarnecedores, né? E isso fica diante de você. Aonde está o seu coração? Em que você vai meditar? Você pode purificar o seu caminho meditando na palavra de Deus. E ele oferece isso a você. O Espírito Santo, ele atua na sua vida e te dá forças para resistir à tentação quando você medita na palavra de Deus. Mas você pode se esquecer de Deus, se preocupar com tanto ruído do mundo e não meditar na palavra de Deus. Na mesma situação, você pode ter uma pessoa ali numa mesa junto de outras como um escarnecedor, né? Uma pessoa que tira sarro das coisas sagradas, mas ao lado dele, trabalhando, pode ter uma pessoa meditando a palavra de Deus dentro do silêncio do seu coração, sem causar aquele conflito no ambiente de trabalho, mas que o seu coração está ali meditando na palavra de Deus, com o seu pensamento, né, fixo em Deus, alimentando-se daquilo que o Espírito Santo traz à tua memória, da própria palavra de Deus, no seu espírito de oração, que enquanto você trabalha, pode estar bem ativo ali. A sua vida espiritual, ela não é um departamento da sua vida. A sua vida espiritual, ela é parte de você com tudo que você é e com tudo que você tem. Nós cantamos muito, né? Aquele hino que é recorrente até em nossa igreja. Com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. E é basicamente meditar na palavra de Deus significa isso. Que a cada momento você não vai compartimentar a sua vida. Eu sou cristão agora e depois, agora é hora de trabalho, agora não é hora de Deus. Não, você é cristão enquanto trabalha, enquanto é pai, enquanto é marido, você é cristão enquanto faz todas as coisas que Deus colocar no seu caminho. Isso é meditar na palavra de Deus. Guarda essa palavra contigo para que, a partir de agora, né, a sua vida não seja apenas um momento no começo ou no final do dia dedicado a Deus, mas que você possa dedicar a Deus todos os momentos que você pode,
com um espírito de oração, com um espírito de trazer à tua memória algo da palavra de Deus que te acompanhe ao longo do dia, que você possa estar lá na sua mente, trabalhando aquilo enquanto você desenvolve todas as vocações que Deus te dá. Deus abençoe você nesse caminho, porque isso é a verdadeira meditação na palavra de Deus. Né? Medite dia e noite, como nos instrui o salmista. A sua alegria está no Senhor, então Ele te recompensará abundantemente. Deus abençoe com esse estudo e nós continuamos então sempre meditando, e domingo nós temos culto, né? Não deixe também de prestar culto a teu Deus, que é quem nutre e alimenta a tua fé. Né? Mesmo que seja feriado ali dia 7, né? Uma data nacional, é domingo, é dia de culto, nós temos um encontro marcado. Deus abençoe a cada um de vocês.